Olá, pessoal! Continuando aí em funções nitrogenadas na segunda semana, só que agora veremos nitrilas e nitrocompostos. As nitrilas, elas são obtidas a partir aí do gás cianídrico, que é o HCN, né? Então, eu vou substituir hidrogênio por uma cadeia carbônica. Então, para me saber que é nitrila, eu sempre vou ter um carbono tripla nitrogênio. Já deu para perceber que as nitrilas, elas sempre vão ficar nas extremidades, né, da minha cadeia, já que o carbono faz 4 ligações e ele vai estar fazendo uma tripla com o nitrogênio, então do outro lado vai vir aí a minha cadeia carbônica. Para que eu possa dar nome para as nitrilas, eu ponho o nome do hidrocarboneto mais a palavra nitrila, simples assim. Igual eu tenho aqui 2 carbonos, então vai ser etano, etano, nitrila. E aqui eu tenho 4 carbonos, então vai ser butano, butano, nitrila. Aí assim sucessivamente, pentano, nitrila, né? Até as ramificações ocorrem da mesma forma, né? Eu começo a numerar sendo o carbono 1, o carbono justamente aqui do grupo funcional. Então, eu começo a numerar por ele. E tem uma outra forma que seria o nome usual, né, que eu coloco a palavra cianeto, que representa aqui o CN, e o que sobrou eu coloco como radical. Então, cianeto de metila. Então, eu posso chamar ele de etano-nitrila, que é o nome oficial, né, e cianeto de metila, que é o nome usual. Aqui, butano, porque tem 4, né? Butano, nitrila. Agora, se eu tiro o CN, sobra 3. Então, vai ser cianeto de propila. Mas se preocupe mais com o nome oficial, está joia? Então, conte a quantidade de carbonos, inclusive o carbono que está ligado ao nitrogênio. Coloque como se fosse o nome de um hidrocarboneto e depois complete com a palavra nitrila. Os nitrocompostos, eles possuem oxigênio, então eles são NO2, né? Então são caracterizados justamente por esse grupo funcional aí que é o NO2. Na sua nomenclatura, a gente vai colocar a palavra nitro, né? E o nome do hidrocarboneto correspondente, né? E eu tenho que demonstrar também aonde esse nitro, aonde esse NO2 vai estar ligado na minha cadeia carbônica. Como se ele fosse um radical, igual a gente não coloca 2-metil, então, né, se ele estiver lá, por exemplo, ligado no carbono 2, vai ser 2-nitro. Então, a gente vai fazer dessa forma. Vamos ver aqui um exemplo, olha. A gente tem o NO2, eu consigo identificar que é um nitrocomposto justamente pela presença do NO2. A minha cadeia carbônica ela tem 4 carbonos. Eu começo a numerar pela extremidade mais próxima onde está ligado, né, o meu grupo funcional NO2. E eu vou começar a nomenclatura pelo radical. No caso aqui, no carbono 2, eu tenho um metil, então vai ser 2-metil. E aonde é que está ligado o nitro? No carbono 1. Então, 1-nitrobutano. Esse exemplo aqui do lado, vou começar a numerar minha cadeia dessa extremidade por conta do grupo funcional NO2, né? E eu tenho outros radicais aqui presentes na minha cadeia principal, que eu tenho aqui em cima o metil e aqui embaixo eu tenho o etil, né? Então, vamos lá, eu começo em ordem alfabética, por isso que é 4-etil, indicando que no carbono 4 eu tenho o etil. No carbono 3 eu tenho o metil, o 2 representando aí a minha função orgânica, né, nitrocomposto, está ligado N2, então 2-nitro, 5-hepteno. Esse 5 aqui demonstra o quê? Demonstra que entre o carbono 5 e 6 eu tenho uma dupla ligação. Então, eu posso falar 5-hepteno ou até o mais correto seria hept5-eno, né? Mostrando 5 antes do en aí, indicando a minha dupla ligação. Os nitrocompostos eles podem reagir com o gás hidrogênio numa reação, né, de redução, produzindo aí, no caso, as aminas primárias. Então, quando um nitrocomposto reage com hidrogênio, ele produz uma amina, que é a função que a gente viu lá na primeira semana.
Vamos para as atividades aí da segunda semana do PET 4. O texto apresenta uma aplicação muito importante para o uso de nitrocompostos e o uso de mineração. Identifique alguns fatores que contribuem positivamente para o uso destes compostos em mineração e alguns fatores que contribuem negativamente. Então, lá no PET, ele tinha um texto falando sobre mineração, né, falando a forma de se utilizar, no caso, vamos dizer assim, bombas, dinamite em si, né? E ele está querendo justamente que a gente fala as vantagens e as desvantagens, né? Os fatores que contribuem aí, né, negativamente e positivamente. Então, as vantagens é que apesar do avanço tecnológico da mineração, uma vez que existem equipamentos aí extremamente poderosos, né, quando da realização, vamos falar do desmonte, para alguns casos, a detonação por explosivo ainda é a mais indicada, seja de ordem técnica adequada do tamanho das partículas, a planta beneficiando aí, né, no caso, as rochas para o uso da construção civil de britas, né, seja também da forma econômica, né, porque utilizar, no caso, dinamites fica mais barato do que esses equipamentos aí tecnológicos. Então, em alguns casos, tem-se vantagens com relação a isso. Só que a desvantagem é porque é perigoso, né? E aí depende de como vai ser utilizado, né? Tem que tomar todos os cuidados possíveis para que, né, faça corretamente. A número 2, o texto cita alguns explosivos mais comuns utilizados nas detonações. Descreva as formas moleculares e estruturas destes compostos. No caso, o texto citou 2, que é a nitroglicerina, né? Então eu já sei que é um nitrocomposto aí, o NO2. O exercício quer então a fórmula, né, molecular. Então vamos ver aqui, eu tenho 3 carbonos, hidrogênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, oxigênio eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9 e nitrogênio eu tenho 3. E o outro citado é a dinamite, né, que é o conhecido TNT. Eu tenho aqui, vamos contar a quantidade de carbonos. No meu anel eu já sei que tem 6, com mais um aqui em cima eu tenho 7. Hidrogênio eu tenho 3, 4. Aqui vai estar faltando 1, porque esse carbono está fazendo 3 ligações, então 4. E aqui também vai estar faltando 1, 5. Oxigênio 2, 4, 6 e nitrogênio são 3. Agora vamos para a questão 3. O composto trinitrotolueno, que é o TNT, que a gente acabou de ver inclusive, é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Neste composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por moléculas é. Então, a gente já viu, a fórmula molecular dele é C7H5O6N3. Então, nitrogênio é 3, hidrogênio é 5 e oxigênio é 6. 3, 5, 6, alternativa correta é a letra A. Número 4, determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir. Então, aqui eu tenho, né, um carbono ligado em um NO2, um nitrocomposto de apenas um carbono. Então, eu tenho um nitrometano. Nesse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, da mesma forma, nitrobutano. Por que 1? Porque o NO2 está ligado justamente no carbono 1. E nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho 1, se eu numerar aqui o meu anel benzênico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é 1,3,5 trinitro, porque eu tenho 3 nitro, o quê? Benzeno, né? Isso aqui é um benzeno. Na letra D, eu tenho 4 carbonos também. Só que agora, o meu NO2, ele está ligado em outro carbono, diferente da letra B. Então, se eu numerar 1, 2, 3, 4, ele vai estar ligado no carbono 2. Por isso que é 2-nitrobutano.
E na letra E, né, além do nitro, eu tenho aqui um radical que é o metil. Então, se eu começar a numerar dessa extremidade, o nitro fica no carbono 3. Se eu começar a numerar dessa extremidade, também. Então, eu vou optar por essa extremidade para que o meu metil fique numa numeração menor, já que não vai influenciar na numeração do nitro, do NO2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 1, 2, eu tenho metil. No carbono 3, eu tenho nitro. Como é 5, é pentano. Então, 2 metil, 3 nitropentano. Última questão, monte a fórmula estrutural e a fórmula molecular para os seguintes compostos. Então, aqui eu tenho a propano-nitrila e a pentano-nitrila, né? A propano-prop são 3, nitrila C tripla N, certo? Pentano-nitrila, então, eu vou ter 5 carbonos, né? C tripla N. Ah, mas eu não estou vendo 5 carbonos aqui, não. Lógico que tem 5 carbonos, porque tá vendo que aqui tem o CH2 entre parênteses 3? Significa que eu tenho CH2, 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 certo? 3 CH2, mais esse, 5 no total, 5 carbonos no total. Na letra B, eu vou ter que desenhar o nitroetano e o nitrobenzeno. Nitroetano, Et, são 2 carbonos. Então, nitro, NO2 com 2 carbonos. E o nitrobenzeno, né, o NO2 ligado aí a um anel benzênico. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição e muito obrigada.